E aí, por que você tomou essa decisão? Como é que foi isso? Como é que você ingressou no mercado digital? Então, é uma história muito louca, essa história da minha transição para o mercado digital, que foi justamente através da loja. Sim. Né? 2018 para 2019, mais ou menos, eu precisei de construir um site, um e-commerce para esta loja, porque como Valadares é um lugar que o rio aqui não é navegável, né? Mas eu tinha que dar saída em todo o material náutico que vinha, né, da revenda que era da Mercury. Então eu tinha que vender. Tipo, barco, caiaque, essas coisas? Lancha, motores, né? Toda a parte náutica. Então eu falei assim, só dentro de Valadares o mercado não comporta, né? Eu tenho que conseguir vender isso para fora. E aí eu contratei na época uma agência para construir um e-commerce para mim vender, né? Então todo mundo falou, não, você tem que ter um site, você tem que ter um e-commerce para você vender na internet e tal. E eu era um cara assim, extremamente o inverso da internet. Eu não sabia. Você era totalmente um mercado tradicional. Eu era o cruzão mesmo, nunca gostei de internet, não sabia mexer com computador, tudo que eu precisava. Eu não sabia criar um e-mail, essa é a verdade. Até 2018, se eu precisasse criar um e-mail, eu tinha que ligar pro meu irmão, falar, Maia, cria para mim aí. Para quem não sabe, a agência que eu contratei na época foi a Mosca. Né? Eu sou irmão do Maier lá. O Maier você é irmão do Maier? Sou irmão do Maier. Não sabia. Massa. Sou irmão do Maier. E aí ele era agência na época. E aí foi ele que falou, não, Miller, vamos construir um e-commerce para você então. Aí beleza. Levou aí uns 60 dias, 90 dias, construiu todo o e-commerce. Ele me entregou o e-commerce. Ele falou, você vai precisar de contratar 2 funcionários, um para cuidar do estoque e um designer para ficar alimentando aqui, um programador para cuidar do seu e-commerce. Aí assim eu fiz, contratei, cadastrando todos os produtos. Eu lembro na época eu tinha na loja quase uns 10 mil produtos. Tem que cadastrar tudo, né? Mas contratou a Mosca para fazer? Não, a Mosca desenvolveu para mim o e-commerce. E eu contratei funcionários internos para a loja para fazer toda a parte de manutenção do site. Entendi. Não, porque eu ia falar, cara, seu irmão, Maia, dessa moral aí pro irmão, né? Não, eles montaram o e-commerce, ficou top. Massa. Mas eles não davam essa parte da assistência de cadastrar produto, manutenção no site, eles não faziam. Não é um serviço que eles prestam. Aí eu peguei, beleza, contratei 2 funcionários, né? E dali pra frente, o trem começou a dar errado. Porque foi tipo assim, eu tava muito empolgado com a parada, porque todo mundo falou, não, você tem que ter um site para vender para fora, tem que ter um site. E eu fiz o site. E aí quando a gente colocou o site no ar, primeira semana não fez nenhuma venda. Eu falei, que porra é essa, mano? Esse trem não vende, eu gastei uma porra de um dinheiro aqui pra construir e tal. Aí, 30 dias, nenhuma venda no site. Aí eu comecei a falar, porra, esse trem não vende e tal. E eu não sabia o que era tráfego. Entendi. Isso em 2018 para 2019. Eu não sabia que tinha que trafegar com a informação. Não sabia que você tinha que patrocinar o anúncio. Eu não sabia, naquela época, que, tipo, para você ter vendas na internet... eu achava que era só você ter o site e as pessoas por si só iam buscar o seu site, né? Que isso também acontece, né? Hoje a gente entende, por exemplo, se você não for fazer um tráfego direto, por exemplo, dentro das redes sociais, usando Facebook, Instagram e tal, tem a parte de busca, né? Tem uns clientes que vão no Google buscar por você, mas é muito diferente do que você rodar tráfego dentro das redes sociais. O alcance é muito maior. Entregar aquilo pras pessoas porque aí você certas. está atacando, você não está defendendo, é diferente, né? Mas eu não sabia nada disso. Então eu chamei meu irmão um dia e falei, porra, velho, gastei maior grana com isso aqui, contratei funcionário, 90 dias, bicho, não fiz nenhuma venda. Ele falou, Miller, não é só ter o site. Você tem que fazer tráfego. Você tem que ir atrás agora das pessoas. Você tem que divulgar seu link. Né? Nem ele falava de tráfego e tal. Aí ele falou, você tem que divulgar, você tem que botar nos grupos o link, as pessoas tal. E até então você não tinha nem noção desse mercado. Porra nenhuma. Nada. Não sabia conhecia, nada. Por exemplo, esses players do mercado. Nossa, eu era do mercado tradicional. Eu não tinha nada a ver com internet. Sim. Só que eu era muito amigo do Fabinho Tupete. Sei. E nessa época o Fabinho estava muito ligado ao Kaiser. Sim. E aí eu comecei a ver nos stories do Fabinho, tá?
a parte que ele falava do Kaiser, que o Kaiser tinha acabado de ganhar um prêmio que era o maior profissional de e-commerce do Brasil, e ele tinha ido em Brasília, recebido lá a placa condecorada e tal. E aí logo depois ele veio para Valadares, aí ele foi homenageado lá na Câmara Municipal, o maior profissional de e-commerce. Aí eu comecei, foi quando eu ouvi falar do Kaiser. Tô voltando lá atrás para você entender como que eu cheguei hoje à agência 2020 Ads, tá? E aí eu liguei pro Fabinho. Eu lembro, eu tinha vendido uma lancha lá para São José do Rio Preto, lá no estado de São Paulo. Sim. E aí eu tinha ido levar essa lancha para entregar pro cliente lá. E eu comecei a ver o Fabinho postando isso direto. Aí de lá eu liguei pro Fabinho. Eu falei assim, Fabinho, quem que é esse cara que você tá trabalhando com ele, bicho? Porque eu preciso encontrar com esse cara. Aí o Fabinho falou assim, não, bicho, mas você precisa encontrar com ele por causa de quê? Eu falei, não, que eu tô vendo você postar aí que ele é o maior profissional de e-commerce, não sei o quê, e eu tenho um e-commerce. Tem que colar nesse cara aí também, vende e tal, e eu preciso conhecer esse cara. Ele falou, não, Miriam, não é assim. O e-commerce que ele faz não tem nada a ver com o que você está querendo. Ele tem uma empresa que trabalha com produtos naturais, que chama Cápsula. O negócio dele é trabalhar com encapsulado. Eu falei, não, mas e-commerce. Eu preciso aprender esse negócio de e-commerce. Comércio, coloca um E atrás aí, o e-commerce também. Aí, foi muito engraçado que aí o Fabinho falou assim, não, Miller, você não vai conseguir falar com ele. E na época ele estava, né, no auge e tal. Eu falei assim, pô, Fabinho, mas tem que ter um jeito, cara, me ajuda. Aí ele falou, ó, só tem um jeito de você conversar com ele, de você aprender sobre isso. Você precisa de se tornar um produtor dentro da empresa dele. E aí você vai conseguir aprender sobre e-commerce. Eu falei, velho, então como é que faz? Ó, pra você ver, eu tava viajando, indo entregar uma lancha em São José do Rio Preto, lá no estado de São Paulo. Ele falou assim, eu vou ligar aqui agora pro time de vendas, que tinha um time de vendas lá, né, que atendia, da Cápsula, e vou agendar uma reunião para você. Você volta que dia? E tipo assim, era numa quarta-feira, eu ia voltar na sexta. Eu chegava tipo sexta-feira, meio-dia. Ele falou 2h da tarde, então na sexta-feira eu vou marcar uma reunião e aí você vai entender o que são os processos para você entrar como produtor e tal. Resumindo a história, eu cheguei de viagem, na mesma hora fui pra Cápsula. Aí na hora que eu cheguei lá, o cara veio, falou, você que é o indicado do Fabinho e tal. Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, então, qual que é o produto que você quer lançar? Eu falei, que produto? Eu vim aqui, eu pegar dinheiro. Produto de quê? Ele falou, não, ele marcou aqui que você tem interesse de lançar um produto aqui com a gente, se tornar um produtor. Aí eu já tava lá, eu não podia falar. Tinha que arrumar alguma coisa, né? Eu tinha que descobrir alguma coisa sobre e-commerce, que eu não sabia nada. Aí ele falou assim, não, aqui funciona da seguinte forma, aqui você escolhe o nome de o processo todo para lançar um produto, se tornar um produtor, né? Você vai escolher uma fórmula aqui que a gente tem, um princípio ativo aqui do produto nutracêutico, a gente vai registrar na Anvisa e tal, e a gente vai te dar um curso para você estudar e você vai aprender como vender isso aqui na internet. O curso é completo, não sei o quê. E que, por sinal, até hoje foi o melhor curso que eu já vi de tráfego pago, muito melhor do que vários grandes players no mercado tem hoje. Massa. Isso há 4 anos atrás. Sim. Aí eu falei, não, então beleza. Ele me mostrou várias fórmulas, me falou quanto que era o valor para se tornar um produtor dentro da Cápsula, tá? E eu falei assim, show de bola, eu vou pensar e na segunda-feira eu te dou uma resposta. E fui para casa com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu só vou ter acesso a esse curso se eu me tornar um produtor. Exato. Eu só vou conseguir aprender, eu só vou conseguir chegar perto do Kaiser se eu entrar para essa parada aqui, né? Eu falei, vou fazer. E aí eu paguei o preço para mim aprender. Eu não queria lançar produto. Você tá entendendo? Eu falei, eu vou pegar essa porra, vou jogar no lixo. Eu boto fogo depois, mas eu preciso saber o que esse cara ensina. Para depois você usar para você. E era dezembro. Eu lembro como se fosse hoje, era dezembro. Eu tava com as férias marcadas com a minha família e tal. E aí eu fui, paguei o que tinha que pagar na época. Era R$25 mil para se tornar um produtor na Cápsula. Eu paguei e assim que eu paguei, disponibilizaram para mim um link, uma senha e um login para mim acessar. Velho, eu não tinha nem computador, pra você ter ideia. Cara. Eu tinha computador na minha loja, né? Tal, mas tipo assim, você vem em casa, notebook, não, eu tinha nojo de computador. Você era desapegadão mesmo, tecnologia, essas tudo, coisas. 100%. Aí eu fui lá, comprei,
um notebook, o notebook chegou e eu viajei com minha família, ia ficar 15 dias no litoral. Eu lembro como se fosse hoje. Depois que eu assisti a primeira aula, eu lembro que esse curso tinha mais ou menos uns 30 módulos, cada módulo tinha assim umas 40 aulas, mano. Nossa. Do zero mesmo ao avançado. Eu fui pro litoral com minha família de férias. Eu fiquei os 15 dias, eu acordava 8 horas da manhã, abria o computador, botava o fone, eu passava o dia inteiro escutando a aula. E aí eu fui tomando gosto, eu fui aprendendo. E aí que eu fui descobrir o que era o tráfego. Aí que eu fui entender o que era fazer a informação chegar onde precisava, fui aprender a ferramenta, fui entender sobre o Facebook Ads e tal, eu nem sabia que existia isso. O Facebook para mim era onde eu ia postar foto das minhas pescarias, de tudo, né? Nunca imaginei que ali por trás daquela rede social existia uma ferramenta tão poderosa de venda, né? E capaz de trazer dinheiro. Isso. E aí o que eu fiz? Eu voltei dessas férias, aí o produto já estava sendo feito, e eu falei assim, eu vou testar pelo menos, né, ver se esses produtos vendem de verdade ou se não vende. Se não vender, pelo menos eu aprendi e eu vou aplicar no meu e-commerce da minha loja. Exato. E aí, só que esse curso que me deram para mim estudar não ensinava tráfego para e-commerce, na verdade. Ele ensinava a ferramenta do Facebook, 100%. Mas eles não falava de contingência, que, né, até hoje todo mundo que é produtor, todo mundo que anuncia no Facebook sabe do que é os bloqueios que acontecem, né, dentro da ferramenta, não falava nada sobre isso. E eu, leigo de tudo, sem saber de nada, o produto chegou, ficou pronto. Eu já tinha estudado, né, o curso todinho que eles tinham me entregue, e aí eu fui tentar validar, né, meu produto. Foi meu primeiro produto como produtor. Na época a gente usava outro checkout, não existia a Bripe ainda, né? A cápsula era parceira de outra empresa. E eu lembro que eu fiquei aí uns 60 dias e não conseguia fazer nenhuma venda, não fiz nenhuma venda, porque tudo que fazia... E qual que era o seu encapsulado? Foi algum encapsulado? Foi o primeiro encapsulado que eu validei, né? Que foi o que eu fiz meu primeiro milhão. Eu fiz meu primeiro milhão com esse produto dentro de casa. Oh, legal. Antes de montar a agência. Qual que era o nicho? Nicho de depressão, sim. ansiedade e insônia. O produto chama Capitril. Foi o produto mais vendido no mercado. Nossa. Na época não tinha play nenhum fazendo. A galera, eu lembro como se fosse hoje, os grandes players no mercado estavam no emagrecimento e no cabelo e no nicho adulto. E ninguém queria fazer esse nicho, porque era um nicho que várias pessoas já tinham tentado e não conseguia validar a oferta. Ninguém conseguia validar a oferta para ele. Não dava escala. E aí teve um certo momento que eu tentando validar, não validava, e tinha um outro produtor aqui dentro da cápsula que eu comprei um curso dele. E esse menino sabia uma ferramenta que na época rodava muito bem, que era o ManyChat. Sim. E aí, através do ManyChat, eu parei de tomar bloqueio e consegui deixar minhas ofertas ativas. Entendi. E aí, quando ficou ativa 2 dias, saiu a primeira venda. Eu falei, porra, a parada vende mesmo. Só depende de eu conseguir fazer com que o anúncio fique ativo, né? Sem tomar bloqueio e tal. Aí eu peguei, aprendi a fazer a parada, o ManyChat, montei o funil lá dentro. E eu lembro que eu estava indo para um evento chamado Afiliados Brasil. Sim. E nesse dia a minha chave virou. Por quê? Porque na minha viagem para este evento começou a cair um monte de venda. O funil validou e aí começou só o plim, 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 plim. Aquele barulhinho da notificação chegando. Começou e tal. Eu falei, caralho. Aí foi quando você começou a gostar de celular, tecnologia, essas coisas. Aí eu já estava mais familiarizado, mas eu ainda tinha muita dificuldade. Por quê? Porque eu só conseguia aplicar aquilo que eu tinha aprendido no curso, né? Sim. Então eu não dominava nada de ferramentas. Se precisasse de fazer um novo advertorial, por exemplo, eu pagava para uma pessoa fazer. Eu não dominava nada de WordPress, entendeu? Eu não sabia nada. Eu precisava fazer. Eu era muito bom de copy. Eu desenvolvi todas as minhas copies.
Mas se eu precisasse montar um funil, por exemplo, fazer uma landing page, algo desse, aí eu tinha que contratar alguém. Mas aí era só você que vendia ou tipo assim, tinha o já aberto para afiliado? Não, era só eu. Só você. Aí o produto começou a vender pra caralho, mano. Aí eu fui e conheci um cara dentro do Afiliados Brasil chamado Márcio Massal. Que na época ele era o top play, mas o menino lá da VDN, que eu não lembro o nome agora, eram os dois caras que brigavam no mercado, que era forte pra caramba, e eles eram produtores aqui da Cápsula, né? E aí ele lançou uma mentoria lá no Rio de Janeiro, e eu fui. Só que quando foi acontecer essa mentoria lá no Rio de Janeiro, eu já tava escalando o meu produto, a parada já tinha dado certo pra caramba, e tipo assim, eu já tinha chegado lá na minha loja, chamado minha financeira, minha gerente, falei assim, a partir de hoje fecha a loja, não vou... Aí meu negócio virou. Eu falei assim, porra, o negócio é bom pra caramba, porque a parada vende mesmo. É muito melhor do que eu continuar com a loja. E foi quando eu fechei a loja. Até então você ainda tava com a loja. Só que eu não ia mais na loja. Entendi, você tava focando só Eu chamei minha administradora e falei, a partir de hoje eu não venho aqui mais, só venho aqui no sábado pra gente fazer pagamento, olhar as finanças, você vai tocar isso aqui, porque eu fiquei imerso dentro de casa durante mais ou menos uns 4, 5 meses, eu não saía. Entendeu?